presença do nosso Deus, para que juntos nós venhamos a nos colocar diante dele em atitude de reconhecimento por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele tem feito e pelo que ele fará, não é isso, Mariano? Sim. Vamos começar com uma oração. Santo Deus, nosso Pai, nós queremos invocar a tua presença, não somos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós e que essas mensagens que vão ser proferidas aqui possam responder questionamentos, possam alcançar corações aflitos e sedentos de Ti. E que nós também sejamos transformados, Pai, pela contemplação da Tua palavra e pelo reconhecimento, Pai, da Tua soberania sobre a nossa vida. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Recapitulando a nossa lição do trimestral, nós temos o estudo do livro de Salmos. Não sei se vocês todos já têm o vosso trimestrário. Quem não tem, vale muito a pena. Se vocês não tiverem na forma física, talvez ainda consigam em PDF, consigam aceder a um site da nossa igreja que disponha desse estudo semanal, que é muito importante para que todos vocês possam não só nos acompanhar, mas para que vocês possam meditar todos os dias na palavra de Deus. E o verso áureo dessa semana, aliás, o título da lição dessa semana, a lição de número 5 é Cantando o Cântico do Senhor numa Terra Estranha. E o nosso verso áureo diz o seguinte: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmos 137, versículo 4. Quando nós paramos para avaliar, esse termo, terra estranha, nós podemos nos questionar, mas como assim terra estranha? Eu nasci aqui, eu me criei, apesar de ter sido numa determinada região, Sim, localidade do mundo, do planeta, eu conheço muitas coisas, eu já estou habituado com a vida aqui, eu sei muito bem como que funciona, os fenômenos naturais, eu sei os horários que o sol se põe, eu sei como que as pessoas em geral, se comportam, pelo menos na minha cultura, e para mim não é estranho. Mas quando nós começamos a perspectiva do povo de Deus, nós começamos a perceber que há um choque de realidade, que há realmente algum nível de estranheza, algum nível de incompatibilidade entre aquilo que nós vemos hoje e aquilo que foi o plano original de Deus para todos nós. E que, infelizmente... Eu retiro. A primeira situação é o texto de Salmo 137, versículo 4, quando dizia, mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Essa frase foi dita pelo salmista quando do seu local. Mas atualmente, em que sentido nós podemos considerar a terra estranha? A terra em que nós vivemos, a partir do momento em que o pecado inundou, nós vamos considerar como terra estranha. Terra estranha muito mais porque nós temos a situação do grande conflito. O grande conflito é a luta entre Deus e o mal. Então, a luta entre Deus e o mal faz com que essa terra se tornasse uma terra estranha. Então, muitas perguntas podem ser feitas. A nossa lição traz muitas perguntas e ao longo da semana foram respondidas. Por que o crente sofre? Por que aparentemente aqueles que são descrentes prosperam mais? Então, essas perguntas foram feitas durante a semana e a nossa lição, através das Sagradas Escrituras, responderam estes questionamentos. Nós encontramos na lição de segunda-feira, quando aborda sobre os dias do mal. Então, ali nós encontramos que quais são esses dias do mal? É respondido pelo salmista. Nós encontramos no livro de Salmos 74, versos 18. Nós encontramos ali alguns lamentos de dos salmistas, Salmos 74, verso 18, eu tenho uma leitura. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a ira, a rapina,
a vida de tua rola, nem te esqueças de perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Então, nós encontramos aqui o que o salmista afirma. Então, é importante que, como cristãos, devemos saber, apesar de que o mundo foi criado por Deus, apesar do plano original de Deus, a partir do momento em que o pecado entrou neste mundo se tornou uma terra estranha. Exatamente. É isso mesmo. E nós sabemos que, de acordo com aquilo que foi mostrado agora em Salmo, no capítulo 74, do versículo 18 a 22, nós vivemos realmente num conflito muito grande, né, entre poderes que de alguma forma estão se colocando, né, em choque, em conflito direto. E muitas vezes nós, enquanto filhos de Deus, na condição de criaturas que foram remidas pelo sangue de Cristo, podemos colocar eventualmente, né, o plano de Deus ou aquilo que Deus quer comunicar ao mundo numa condição um tanto negativa, numa condição um tanto, né, desfavorável, dependendo da maneira como nós testemunhamos desse Deus. E aqui fala, inclusive, que o problema do mal nos Salmos é primeiramente teológico e tem a ver inevitavelmente com a questão acerca de Deus. Por quê? Os judeus consideraram, por exemplo, um escândalo divino o fato de Jerusalém ter sido destruída. Ser destruído, sim. O fato de Jerusalém ter sido subjugada e o fato do povo ter sido, né, levado cativo em vários momentos, como, por exemplo, no cativeiro babilônico, no cativeiro egípcio. Mas o povo, muitas vezes, apesar de lamentar, talvez não tenha feito a seguinte reflexão. Sim. Se, por um lado, isso pode ser um escândalo para o nome de Deus, o que nós, enquanto povo de Deus, temos feito para que isso, né, acontecesse? Ou até que ponto o escândalo não é o que os outros fazem para com Deus, ou o escárnio das pessoas, né, que nos veem a sofrer, mas o que nós, enquanto povo de Deus, sabedores do que nós sabemos, estamos fazendo para escandalizar o nome de Deus e para gerar condições que permitam com que Deus, muitas vezes, né, não vou dizer nos abandone, mas silencie, se afaste de nós, né? E isso realmente leva-nos a uma reflexão muito profunda de que, muito mais do que a preocupação com o nosso brio, com a nossa reputação, nós temos que nos preocupar com a maneira como o nome de Deus está sendo revelado diante dos povos. Porque eu, por exemplo, enquanto adventista do sétimo dia, se eu professo o que eu professo, mas se eu não vivo o que eu digo, crer, do que vale? Se na minha vizinhança, se no meu trabalho, né, se no meu âmbito, por exemplo, acadêmico, se eu não me porto como um cristão, se eu não sou uma pessoa justa, bondosa, generosa, eventualmente compassiva diante de situações até de injustiça, eu pergunto, será que eu estou representando bem o nome de Deus? Sim, é uma pergunta também que nós podemos fazer. Quando o povo ficou preocupado com a destruição de Jerusalém, posso fazer a seguinte pergunta: o que nós fazemos no silêncio de Deus? O que o povo estava a fazer no silêncio de Deus? Deus está em todos os sítios. Deus está sempre atento. Deus contempla tudo o que acontece. Então, é importante que, quando Deus está no silêncio, como povo, nós devemos refletir em que ponto nós nos encontramos. Exatamente. O que está a acontecer. Exatamente. Será que nós estamos a fazer as coisas certas? Porque o silêncio de Deus também é resposta. Também é resposta. Os salmistas estavam preocupados com algumas situações que estavam a acontecer, então por isso eles acharam que, em algum momento acharam que estavam numa incerteza, acharam que Deus não estava ali, mas na realidade Deus estava. Nós podemos duvidar com algumas situações, mas não podemos duvidar da presença de Deus, porque Exatamente. Deus é amor, Deus é onipotente, Deus está em todo o sítio e Deus conhece tudo o que acontece. E em Isaías também diz que o meu pensamento não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Exatamente. Existem
coisas que o ser humano por si só não consegue responder. É importante que todas as aflições, todas as nossas situações possamos entregar nas mãos de Deus. A nossa lição também vem nos mostrar a fidelidade que nós devemos ter com Deus. Na lição de terça-feira, a lição de terça-feira apresenta-nos o subtema Onde está Deus? Este é um questionamento que muitos cristãos, muitos não cristãos fazem. Onde está Deus? Nós encontramos o livro de Salmos 42, verso 1 até 3. Ali faz uma ilustração de corça. O salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Então, esse é um questionamento muito importante na nossa vida. Onde está Deus? O salmista aqui apresenta esse animal corça. Qual a característica desse animal corça? Esse animal tem uma característica de ter um olfato muito profundo. Ele a grandes distâncias consegue dar conta onde tem água. Esse animal, quando está ferido, atrai os predadores. Então ele tem que ir no lugar onde tem água para que possa mergulhar em água e possa beber água. Porque esse cheiro, quando atrai predadores, então os predadores vão ao encontro dela. O salmista aqui fala dessa corça, a preocupação que a corça tem quando está nessa situação difícil. A nossa lição vem nos mostrar que, como cristão, nós devemos ser como a corça. Quando estamos em preocupação, devemos ir ao encontro de Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, tal conforme a corça vai ao encontro da água. Então, a água aqui vai representar a presença de Deus nas nossas vidas. Bem, e fazendo apenas um complemento, quando nós nos colocamos nessa situação, ou melhor, quando nós nos sentimos nessa situação, né, de dúvida, de incerteza da presença de Deus, nós podemos, né, de repente, incorrer em dois comportamentos. Um é nós nos deprimirmos, Sim. É nós nos sentirmos abandonados, né, nos sentirmos talvez até injustiçados diante de tudo aquilo que nós temos eventualmente buscado, né, em Deus e feito pela causa de Deus. Mas o salmista, de um modo geral, ele tinha uma postura bem diferente, né? No primeiro momento, ele até questionava, ele até, de alguma forma, lamentava. E nós poderíamos pensar, mas será que esse salmista estava blasfemando? Será que esse salmista estava sendo, talvez, um tanto ousado, né, e pretensioso diante de um Deus? Mas eu acredito que o salmista, o que ele quis nos mostrar, né, e quer nos comunicar, é que Deus, ele precisa receber de nós não só o clamor, mas também ele precisa perceber em nós a nossa percepção da nossa incapacidade para resolvermos todos os nossos problemas. Ou seja, Deus, ele quer ver até que ponto nós estamos sujeitando o nosso eu, subjugando o nosso orgulho e nos mostrando, né, totalmente disponíveis aos seus cuidados para que ele possa então fazer por nós aquilo que só ele pode resolver, ou para que ele possa fazer por nós aquilo que só ele tem, né, como a saída para as nossas maiores questões, para os nossos maiores problemas da vida. E é nesse momento que a nossa fé é exercitada. Sim. É no momento onde nós estamos com essa sensação da ausência de Deus, com essa sensação de um silêncio divino, que nós buscamos mais, que nós realmente nos recolhemos em nós mesmos, ao ponto de avaliarmos como tem estado a nossa vida, examinar como a nós nossa estamos vida, vivendo, se nós estamos sendo verdadeiramente, né, diante de Deus, honestos, se nós estamos sendo sinceros ou se nós estamos buscando apenas os favores dele.
né? Quando Deus ele retira os favores, nós estamos agora, né, sem nenhum pretexto para segui-lo. Porque imagina, quando Deus está provendo, quando Deus está me fornecendo tudo aquilo que eu julgo necessário, eu estou satisfeito com Ele. Eu posso louvá-lo, não é? Eu posso engrandecê-lo, eu posso exaltá-lo. Mas quando isso não acontece? Quando, por exemplo, nós estamos numa condição de doença, como diz a lição de segunda-feira, à porta da morte, como diz o salmista, o que nós pensamos sobre Deus nesse momento? Será que nós temos o prazer de louvá-lo? Será que nós temos o desejo de glorificá-lo como nós fazíamos ou faríamos na condição de abundância, na condição de bênçãos permanentes? Esse é um questionamento que nós devemos nos fazer, sabe? Porque a nossa forma de adorar a nosso Deus, ela deve ser incondicional, independente das circunstâncias. Situações. Mas eu pergunto, é fácil pensar assim? Será que é simples, humanamente falando, nós louvarmos a Deus incondicionalmente? Será que para o salmista isso era algo tranquilo dele fazer? Para ele, olha, não importa o que eu passe, eu vou louvar o Senhor. É sempre assim? Humanamente falando, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Nós vimos que o salmista, no momento que ele achava que Deus estava ausente, a primeira coisa que fez é examinar-se a si mesmo. Em que ponto está? Porque o pior de tudo é que aparentemente os não crentes, nosso ponto de vista parecem estar a prosperar mais. Exato. Como é que nós vamos reagir quando aqueles que nós achamos que são descrentes têm uma vida próspera, aqueles que são descrentes não ficam doentes constantemente como nós cristãos? Não padecem tanto assim. Não padecem tanto. Então, esse é um questionamento que nós devemos fazer e que o salmista também nos leva a fazer. Nos levam a fazer. Então, na nossa lição, nós encontramos as respostas dessas perguntas. Nós vimos que os salmistas, neste momento em que eles achavam que Deus estava ausente, eles buscam a Deus com confissões e humildes petições. Então, é muito importante que nós possamos buscar a Deus sempre, até naqueles momentos que achamos que Deus está ausente. Nós devemos ter consciência, pelo amor de Deus, pela sua soberania, Deus em nenhum momento vai abandonar o seu povo. Exatamente. E eu gostaria de ler convosco o Salmo 102, do versículo 3 ao 5 e depois o 11. Então, Salmo capítulo 102, versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 11. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Vamos para o versículo 23 e 24, para nós concluirmos. E o 23 diz o seguinte. Perdão. Aqui, ok, já li. Vamos ler, eu peço desculpa que eu li o capítulo 103. Vamos voltar aqui para o capítulo 102. 102, do versículo 3 ao 5. Embora o 103 tenha sido belíssimo e ele é um complemento. Mas o 102, versículo 3 ao 5 diz o seguinte: porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Agora sim, versículo 11, que diz o seguinte: os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Ou seja, o salmista está aqui demonstrando, né, a condição em que ele se encontrava de sofrimento. E ele está percebendo que ele está gradativamente se degradando, né? Seja pela enfermidade, seja pelo sofrimento emocional, né? Seja pela condição de pesar e de opressão em que ele se vive. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Talvez você não esteja com uma doença física, talvez você não esteja necessariamente com uma doença emocional,
uma depressão, uma ansiedade, mas você pode estar passando por um momento de dificuldade no seu casamento, você pode estar passando por um momento de dificuldade no seu trabalho, ou na sua condição financeira, onde você se vê, né, cada vez mais atolado em dívida, cheio de problemas, e parece que não há saída. Essa condição que você eventualmente possa estar a se encontrar nesse momento, ela também corresponde a um momento de desespero. E, de certa medida, você pode estar olhando, como o Mariano disse, né, para a vida daqueles que não fazem o que você faz, para aqueles que não têm o entendimento de quem é Deus que você tem, e você se questiona, será que Deus tem sido justo? Será que Deus tem sido realmente, né, coerente com as coisas que Ele faz? Porque eu sendo, ou pelo menos tentando ser, né, devoto ao Senhor, eu procurando me inclinar diante do Senhor em atitude de adoração, em atitude de obediência para com seus mandamentos, tenho sido tão penalizado. Por que será que isso acontece? Por que será que o Senhor permite essas coisas? Mas a lição nos mostra também que apesar do sofrimento vem depois o quê? O livramento do livramento, Senhor, sim. né? E foi o próprio Salmo que eu li por engano, né? O próprio Salmo que eu li por engano, e eu vou lê-lo novamente, que fala exatamente sobre isso, né? Ele vai falar exatamente que, olha, o 103, que diz o seguinte, olha, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Então esse próprio Salmo 103, ele responde, embora você passe por tudo isso, o teste, ele está te forjando, ele está te moldando, ele está nos habilitando para coisas maiores que Deus quer proporcionar para a nossa vida. Mas Deus, ele nos pergunta hoje, onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Será que está nessa vida aqui? Será que está nas coisas da terra? E a Bíblia também diz, onde está o tesouro e onde está o teu coração. Exatamente. O salmista, em momentos de dificuldade, ele não disse que desisto. Ele não disse que vou abandonar a minha fé, porque Deus não está a responder. Muito pelo contrário. Ele examinou-se a si mesmo. Então, essa é a pergunta que, como cristãos, devemos nos fazer naqueles momentos, aparentemente, que Deus está ausente das nossas vidas. Nós devemos nos examinar, nós devemos ter confiança em Deus, porque Deus, o seu amor, faz com que Ele possa ser omnisciente, Ele possa ser onipotente. Ele não falha com a sua aliança. Há 2 semanas atrás, nós falamos da aliança de Deus com o seu povo. Em todas as alianças que foram feitas entre Deus e o seu povo, em nenhuma delas Deus falhou, mas foi sempre o ser humano que foi falhando. Então, nós, com esses ensinamentos, devemos saber que devemos cumprir a nossa parte. Por mais que possa parecer que Deus não está a responder naquele momento, mas nós devemos saber que Deus é Deus. Deus age no momento certo. Deus age no momento em que nós precisamos. Exatamente. A soberania de Deus sobre a terra, sobre a criação, ela permanece. Sim. Embora o homem intente contra Deus, embora o homem ache por algum momento, o homem mau, o ímpio, né, o arrogante, ele acha que ele tem prevalecido e que, inclusive, ele tem direito de debochar, de desdenhar de Deus no seu povo. Nós sabemos que esses intentos, nós sabemos que essas investidas da impiedade, elas não vão durar muito tempo. Deus, ele vai dar um basta. Deus, ele é tão soberano que até aos ímpios ele permite um tempo, e talvez por misericórdia. Sim. A impiedade de Deus, a impiedade do homem, ela paira sobre Deus como sendo uma afronta, mas também como sendo uma oportunidade para aquele homem, ao perceber as consequências do seu mal, para que ele possa se voltar para Deus. Mas Deus também tem um limite. O limite de Deus é quando o ímpio não só prejudica a si mesmo, mas quando ele começa a prejudicar, né, o justo. Quando Deus percebe que o justo está sendo assolado, afligido, né, injustiçado, oprimido pelo ímpio, de forma que isso comece a gerar um desequilíbrio dessa ordem, né, mediante aquilo que Deus estabeleceu como sendo a sua soberania, o seu domínio, Deus intervém. Sim. Intervém com mão muito forte. E é por isso que nós não precisamos ficar questionando
ou até mesmo nos comparando com aqueles que aparentemente prosperam. Porque nós sabemos que o que importa não é o que acontece agora. O que mais importa é o fim das coisas. É o fim das coisas. É como as coisas vão terminar. E eu conversei um tempo desse com algumas pessoas que me falaram, né, de experiências passadas com homens e mulheres muito cruéis, que eles trouxeram muitos problemas, muitos prejuízos. E eu fiz a seguinte pergunta para essas pessoas que hoje estão vivas. Como é que está a vida dessas pessoas que fizeram tanto mal para si, para sua família ou para aqueles que você conhecia? A resposta é, eles já morreram ou eles estão num leito de dor. Ou eles estão passando por problemas seríssimos. Isso mostra que, por mais que nós, por algum momento, pensemos que o mal possa compensar, que a impunidade ela é uma realidade, que a injustiça social ela é uma condição presente e constante na nossa vida, nós temos que pensar que o fim dessas coisas vai ser um fim muito triste, muito duro. As consequências do pecado, elas são inevitavelmente devastadoras, não é isso, Mariano? Com certeza. E aproveito ler o livro de Salmos, capítulo 37, para dar o complemento ao que Diego acabou de falar. 37, a partir do versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão com a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Amém. Ele fará. Então, essa é o conforto. Essa é a resposta que nós devemos ter quando achamos aparentemente que aqueles que não são cristãos estão a prosperar. Então, como cristão, nós devemos confiar em Deus. O salmista também fazia esse questionamento, mas quando foi levado ao santuário, ele encontrou a resposta certa. Ele observou que, na realidade, não adianta ter inveja daqueles que não são crentes. Por quê? Porque o santuário mostrou que, no final, eles vão secar como a erva. Então, como cristão, o mais importante para nós é o que vai acontecer quando Deus fazer a justiça. Exatamente. Porque Deus é que vai fazer a justiça. Por mais que aparentemente nós achamos que nós cristãos não estamos a prosperar, nós cristãos estamos em dificuldade, aqueles que não são cristãos é que estão a prosperar, mas Deus no final vai fazer a justiça. Ele é o único que deve e pode fazer a justiça deste mundo. Exatamente. E é exatamente por isso que no Salmo 37, no versículo 8, Deus diz, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Sim. Aí está a resposta do Senhor. Então, a justiça não tem que vir das minhas próprias mãos. Eu não posso, embora nós queiramos que a justiça da terra, né, se faça, apesar de nós querermos que a justiça humana seja executada de forma correta, nós não podemos esperar muita coisa do ser humano, né? E muito menos nós podemos querer fazer aquilo que não nos compete. O próprio Senhor fala, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, Sim. que não nos compete o que? Arrancar o joio do meio do trigo. Porque caso assim o fizéssemos, nós poderíamos arrancar o que junto? Alguns trigos. Sim. Ou seja, muitas vezes no nosso senso de justiça, nós acabamos dando um mau testemunho que ao invés de exaltar o nome de Deus, depõe contra Deus e contra nós. Por isso nós devemos descansar em Deus, fazer a nossa parte, continuar confiando, crendo que Ele vai nos dar resposta no tempo oportuno, para que então nós possamos ver, né, as maravilhas que Deus vai operar na nossa vida e principalmente extrairmos o aprendizado que Ele quer nos proporcionar por meio dessa situação, por meio dessa provação, que eventualmente eu e você ou passaremos ou já estivemos a passar nessa vida. Sim, a nossa lição essencialmente falou-nos da fé que os salmistas tiveram. Então, qual é a nossa fé atual? Apesar das incertezas que este mundo nos traz, qual é a nossa expectativa?
Então nós devemos saber que, apesar das dificuldades que nós encontramos, apesar das incertezas, nós devemos ter confiança em Deus. Acabamos de falar também da justiça de Deus. Nós devemos, perante o amor de Deus, perante a justiça de Deus, então nós devemos ter esta confiança. Exatamente. Devemos entregar tudo nas mãos de Deus, de maneira que o nosso coração deve estar somente a Deus, devemos nos examinar, de maneira que nós não possamos ter inveja daqueles que supostamente estão a prosperar. Nossa lição também fala das leis da natureza. É importante, como cristãos, por exemplo, talvez o nosso próximo está a prosperar. A Bíblia também diz que, em Mateus capítulo 5, diz que faz cair chuva para todos. Se faz cair chuva para todos, imaginemos em uma zona que sobrevivem de agricultura. Um cristão e o outro não cristão. Se o cristão não trabalhar, não preparar a terra, de maneira que quando a chuva cair, o seu cultivo possa ser eficiente, o que vai acontecer? Quando chegar a época da colheita, ele não vai ter colheita suficiente. Mas aquele que não é cristão, se obedecer, preparar a terra, quando a chuva cair, no final vai ter melhor colheita. Então a pergunta que vamos nos fazer é: o cristão, por que não tem melhor colheita? O não cristão, por que tem melhor colheita? Um obedeceu e o outro não obedeceu. Então, apesar de que Deus está sempre com o cristão, é importante que, como cristão, nós devemos ser obedientes, nós devemos fazer a nossa parte. Porque também Deus, no jardim, disse a Adão que do seu suor comerás. Comerás, exatamente. Então, se Deus disse a Adão que do seu suor comerás, não importa se és cristão, não importa se não és cristão, então nós devemos trabalhar. Mas, como cristãos, assim como aqueles que não são cristãos, devemos fazer tudo de acordo à vontade. Exatamente. Tudo de acordo à vontade de Deus. Devemos fazer de acordo às normas de Deus, devemos fazer de acordo às normas que regem certo país onde nós estamos inseridos. E eu quero aproveitar esse momento, nós estamos quase no fim da nossa lição, e eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito dos tempos vindouros. Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto adventistas do sétimo dia, sabemos que sobrevirão à Terra tempos difíceis, tempos como nunca houve até então. Se nós achamos que, pelo conhecimento da Bíblia, pelo conhecimento da história contemporânea, nós já vimos mazelas, nós já vimos crises, se avizinha diante de nós momentos, talvez, que nunca foram presenciados na história da humanidade. E quando nós pensamos na grande tribulação, sim, que muitos conhecem como um tempo de angústia, que obviamente vai parar não só sobre o ímpio, mas também sobre o povo de Deus, uma vez que todos nós vamos estar num momento de aparente silêncio, de Deus, num momento sim, onde o Espírito Santo já vai ter sido recolhido e nós não vamos ter mais aquelas impressões que nós tínhamos até então. Quem for de Deus, já vai estar selado, quem for, recebeu o selo, a marca da besta no caso, também já vai estar marcado para a condenação final, mas o fato é que nós passaremos por um momento de muita dificuldade. E enquanto eu lia, e meditava nos Salmos, na lição dessa semana, eu me questionei: Senhor, o que o Senhor deseja nos comunicar hoje para que nós estejamos preparados para esse momento, sem que nós venhamos a abdicar da fé, sem que nós venhamos a sucumbir diante das dificuldades? E eu senti no meu coração que Deus dizia assim: meu filho, confia, porque eu tenho o controle de todas as coisas. Ainda que te pareça difícil demais para compreender, ainda que as situações, as ciladas, o cenário mundial te cause pavor e espanto, não te esquece que eu sou o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que coloquei uma coluna de fogo no deserto, que alimentei o povo com maná, que salvou o jovem da fornalha. Não deixei faltar, salvei exatamente
Sadraque, Mesaque, Abednego, da fornalha. Estive com Daniel na cova dos leões. Eu sou o mesmo Deus que livrou os profetas e que ainda que eles tenham perecido, né, coloquei o nome deles como um memorial da fidelidade e eles vão herdar o galardão. Então só confia. E eu acredito, sabe, Mariano, que em suma a lição dessa semana, ela não só quer nos fazer lembrar de um Deus, né, que cuidou de cada detalhe no passado, que apesar de ter se recolhido, como você mesmo disse, ele usa essa dicotomia, né, de ser um Deus que se revela, mas ao mesmo tempo se retrai, né, se obscurece. E esse paradoxo, essa dicotomia faz com que nós entendamos que Deus ele tem conhecimentos muito superiores aos nossos. Muito superior. É importante realçar que só a própria natureza em si nos mostra a soberania e a grandeza de Deus. O facto de nós termos nascido, crescemos até chegar a essa altura, o facto do homem não conseguir perceber até aqui essa situação da vida e da morte, então é algo que deve nos colocar a refletir e sabermos que, e termos a certeza que Deus é o soberano. Por mais dificuldade que nós possamos passar, Deus está sempre lá. Deus está sempre observando. Da mesma maneira que observou quando Jó estava a passar por dificuldade. Da mesma maneira que Deus observou quando José foi vendido. E tantas outras situações. Então, quando estamos a passar por dificuldade, nós até podemos expressar a nossa dor a Deus. Nós podemos nos lamentar com Deus. Exatamente. Mas não devemos nos esquecer que Deus é amor. Não devemos perder a confiança que nós devemos ter com Deus. E na lição de sexta-feira nós podemos ler, e eu grifei aqui como algo que para mim foi realmente muito inspirador, que diz o seguinte: nós devemos seguir o seu exemplo. Reúna todas as suas energias para olhar para cima, não para baixo, para as suas dificuldades. Assim, nunca desfalecerá na caminhada e em breve verá Jesus por trás da nuvem a estender a sua mão para o ajudar. E tudo o que tem a fazer nesse momento é dar-lhe a sua mão com fé simples e permitir-lhe que o guie. Ao sentir confiança, vai pela fé em Jesus ter esperança. Olha que maravilha. E diz mais: as alturas em que Deus esconde a sua face não destrói a eficácia da oração. Portanto, pelo contrário, essas ocasiões levam os salmistas a examinarem-se a si mesmos, como nós já dissemos, sim, a lembrarem os atos salvadores de Deus no passado e a procurarem Deus com confissão e humildes petições. A fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Então, irmãos, por que o salmista louvava? Por que o salmista, ele rendia glórias a Deus? Porque ele sabia que o valor dessa experiência, e os aprendizados fizeram com que valesse a pena tudo aquilo que eles passaram. Sim. Em resumo, eu posso dizer que esta lição nos apresenta 4 pontos que eu reti durante a semana. Primeiro, nós devemos ter fé em meio à adversidade. Segundo, nós devemos louvar e adorar a Deus incondicionalmente, não importa em que circunstância nós possamos nos encontrar. Terceiro, a fé e o reconhecimento da soberania divina, mesmo em momentos difíceis. Quarto, testemunho e missão, que como adventistas do 7º dia, a mensagem dos 3 anjos é a nossa missão. E também veio nos mostrar a perseverança. Nós devemos ser perseverantes em todas as situações. Em todas as situações nós devemos confiar em Deus, porque confiando em Deus, Deus na hora certa vai nos responder. Porque até o silêncio de Deus também é uma resposta. É neste momento em que parece ser o silêncio de Deus que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Que você, que a sua família, que todos aqueles que estão ao seu redor possam estar firmes nessas promessas, para que então, naquele grande dia, nós possamos ver: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos.
E ainda que no mundo nós tenhamos aflição, que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele disse que Ele venceu o mundo. E essa é a maior esperança que há para todos nós. É sabermos que se Jesus venceu, se Ele já pagou o preço maior, que foi o seu sacrifício, se Ele passou pela dor que nenhum de nós sequer passamos ou poderíamos suportar, em substituição, a nós, isso já é mais do que razão para nós nos alegrarmos, para nós confiarmos de que fiel é quem prometeu, e se prometeu, Ele vai cumprir. Que você tenha uma boa semana, um bom restante de sábado, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.